aqui é a professora Cristina e hoje nós vamos fazer os exercícios do livro de matemática Bem Me Quer, página 18 até a página 23, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um estudo, tá? Eu vou explicar a vocês, para vocês fazerem o exercício sem dificuldade, tá certo? Bom, aí nós temos na página 18, o assunto é a reta numérica e as aproximações, tá certo? O primeiro exemplo diz o seguinte: a menina diz exatamente isto. Ela diz, em minha escola estudam 673 crianças, estão vendo? Eu posso dizer que estudam aproximadamente, tirando os quebrados, 670. Veja, ela aproximou. Vamos ver se essa aproximação está certa? Então, vamos lá. No exemplo embaixo, nós temos aí uma reta numérica em que o 673 fica entre o 670 e o 680. Vejam, nós vamos aproximar o 673 para a dezena exata mais próxima. Então, se você observar na reta numérica, ele fica mais próximo do 670 ou do 680? Ah, muito bem, 670. Por isso que ela aproximou, arredondou para 670. Muito bem. Agora veja, a outra reta que está embaixo, o outro exemplo, já é um caso de aproximação para a centena exata mais próxima, tá? Então, para a centena exata mais próxima, nós vemos que o 673, ele fica entre o 600 e o 700. Então, fica muito fácil para observar que eu posso aproximá-lo para 700. Muito bem, que é a centena exata mais próxima. Bom, no outro exemplo embaixo, ele dá o número 34.287. Bom, nós vamos fazer a aproximação dele para a unidade milhar exata. Então, na reta numérica, nós sabemos que o 34.287, certo? Fica entre o 34.200 e o 34.287 para a unidade milhar exata, ele fica entre o 34.000 e o 35.000, ok? Muito bem. Então, a gente observa que eu posso aproximá-lo para 34.000. Muito bem, porque ele está mais próximo do 34.000 do que do 35.000, tá certo? Se a gente fizer a diferença, a gente pode observar isso, tá? Então, veja, você com esse conhecimento sobre a aproximação e utilizando a reta numérica, vai fazer o exercício da página 19. Na página 19, o exercício número 1, você tem uma tabela com espécies da fauna brasileira. Fauna é o conjunto de animais, tá? Então, você tem o grupo dos peixes, anfíbios, que são os sapos, rãs, perereca, os répteis, né? A cobra, o jacaré e assim por diante, as aves e os mamíferos, tá vendo? Você vai utilizar esta tabela e com esses dados você vai fazer o exercício que está logo abaixo, o número 1, tá? Vai responder as perguntas, aproximando os números da tabela para a centena exata mais próxima. Veja bem, aí tá lá, na fauna brasileira são conhecidas aproximadamente quantas espécies de mamífero?
Então, você vai lá na tabela e vê que na tabela está marcando 720. Então, o 720 está entre o 700 e o 800. Qual é o que ele está mais próximo? Ah, perfeito. Ele está mais próximo do 700. Muito bem. Bom, vamos ver o caso das aves. As aves está na tabela o valor de 1924 espécies. Bom, o 1924 está entre quais as centenas mais próximas? Então, põe lá 1900 e 2000. Qual ele está mais próximo? É fácil, né? Está mais próximo do 1900. Então, posso dizer que tem aproximadamente 1.900 espécies de aves, tá certo? Então, aqui você tem um exemplo dos répteis, a tartaruga, o tamanduá é um mamífero e o tucano é um exemplo de uma ave, tá? Um trabalho muito legal que você vai fazer. Os outros você vai raciocinar, tá ok? Com o exemplo que eu já dei, a explicação que eu já dei, tá certo? Bom, agora sim, número 2. Na questão número 2, você tem um gráfico de barras, tá? Construído com base nas informações contidas na tabela acima, tá? Então, veja, são duas informações que vão ser apresentadas de forma diferente. Uma em tabela e outra em forma de gráfico de barra. Repara que o gráfico de barra, você tem uma linha na horizontal, onde você tem a letra A, B, C, D e E, que representam essas barras, representam os grupos. E na vertical, você tem a quantidade de espécies, tá? Veja bem, a letrinha A tá perguntando aí, ele quer saber, essa primeira barrinha aí representa que grupo de animais? Vamos lá, ele vai até o 1000. Então, você vai chegar aqui e vai na tabela verificar que o valor mais próximo de 1000 é... Vamos lá, qual é? Muito bem, é os anfíbios, 1024. Então, eu já sei que a letrinha A representa os anfíbios. Muito bem. Vamos ver a B? O B vai até quanto, gráfico? Quase chega a 2000, tá? Então, qual seria o grupo de animais que está mais aproximado para 2000? Ah, perfeito! As aves. E agora a letra C e D você vai fazer sozinho, ok? Vamos agora virar a página. Na página 20, você tem aí o estudo de ordens, classe e a leitura dos números naturais, tá? Ele dá um exemplo, tá? Ele diz que a distância, a menor distância entre a Terra e a Lua é de, vamos lá ver? 356.334 quilômetros, estão vendo? Bom, aí ele dá um exemplo, ele mostra que o número é formado por duas classes, ele mostra que cada algarismo representa uma ordem, tá vendo aí, ó? O 4 é a primeira ordem, o 3 está na segunda ordem, 3 dezenas, que equivale a 30. O outro 3 está na terceira ordem, 3 centenas, 300. O 6 está na quarta ordem, tá vendo? Que é 6 unidades de milhar, que equivale a 6.000. O 5 está na quinta ordem. Essa quinta ordem representa 5 dezenas de milhar, 50.000. E o 3 está na sexta ordem e representa 3 centenas de milhar, 300.000, tá? Bom, aqui tem o exemplo desse valor no quadro de valor de lugar, já foi posicionado, ó, tá vendo? E você vai agora, com esse conhecimento, fazer o exercício da página 21, tá? O exercício da página 21
fala sobre populações indígenas. No Brasil, há cerca de 900 mil indígenas, tá? E representa apenas uma pequena fração, parte da população brasileira, tá bom? Está mostrando aí a distribuição dos indígenas nas regiões do Brasil, na região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, tá vendo? Tá dividido aí o Brasil em regiões e a legenda mostra cada cor indicando uma região e a presença da população indígena, né? A tabela vai mostrar isso no censo de 2010, tá? Vai mostrar no norte, nós temos uma população indígena de 342.836 e uma população total de 15.864.454 habitantes, tá? Aí está incluído também os indígenas e mais a outra população sem ser os indígenas, que é a população total. Bom, a questão número 1, ela tem duas questões, A e B, que você vai responder através da tabela, com os dados da tabela. E a primeira pergunta é essa. Qual era a população indígena na região Nordeste em 2010? Vamos lá? População indígena do Nordeste? Vamos no Nordeste. Tá bem aqui, ó. 232.739. Muito bem. E depois, qual é a outra pergunta? Vamos ver? Ó. A outra pergunta, é: em qual região brasileira havia mais indígena? Qual é? Observa, compara os números. É a região? Essa mesmo, muito bem. É só ver o número maior, tá? Em qual havia menos? Também vai fazer a mesma coisa. Vai olhar e ver o número menor. Na questão número 2, nós temos qual número da tabela é formado por 5 algarismos. Olha, gente, nós temos 2 números formados por 5 algarismos aí, tá certo? Então, aí a pergunta seria quais os números, né, da tabela que são formados por 5 algarismos. Aqui eu vou dizer para vocês, é o 99.137 e o 78.773. Bom, B, apresenta somente 5 ordens, também são 2 algarismos. Você vai ver e vai escrever o número aí. Na letra C, não tem algarismo na centena de milhar, também são 2, hein? Você vai ver aqui, são 2. Aqui ele está perguntando já qual o número da tabela. Então, já não é mais somente a população indígena. Você vai ver as duas colunas, né? Ele está perguntando qual o número da tabela. Muito bem. Qual é a outra pergunta? A letra D. Qual é o número da tabela que apresenta o algarismo 9 na primeira ordem? Quer dizer, da unidade simples. Aí você vai procurar. Ficou fácil, não ficou? Ficou. Muito fácil. Depois a letra E. Apresenta o algarismo 2 na quarta ordem. A quarta ordem é de unidade de milhar. O F também apresenta o algarismo 3 na quinta ordem, dezena de milhar. Você vai pesquisar, observar e responder. E apresenta o algarismo 3 com valor de 30.000. Valor posicional, o valor relativo. Muito bem. Bom, nessa página 22, você vai terminar o trabalho, tá? Você tem aqui o quadro de valor de lugar. Você vai escrever na terceira linha o nome das ordens. Então, aqui nós teríamos unidade, dezena e centena simples. Classe da unidade simples. Quarta ordem, unidade de milhar, o M. Quinta ordem, dezena de milhar, D.M.
E sexta ordem, centena de milhar, C.M, tá? Depois, nesses daqui, abaixo, você vai, nos quadrinhos abaixo, você vai colocar o número da população indígena. Presta atenção. Agora ele só quer a população indígena que vivia em cada região. Então, voltando lá, ó, ele não está mais perguntando toda a tabela, apenas a coluna da população indígena que você vai preencher ali, tá certo? Bom, e aqui termina, tá? Aprenda mais esta que está mostrando, falando, né? Sobre os indígenas, tá? E você pode muito bem ler e se aprofundar mais, tá? Sobre os nossos o nosso primeiro habitantes aqui na nossa terra, no Brasil, foram os indígenas, né? Então você pode ler aqui, tá? E aqui pode fazer também a pesquisa. Bom, o trabalho de hoje é só até a página 22. Vamos fazer os exercícios, depois eu vou postar a correção e vamos ficar por aqui. Até a próxima aula, tá bom? E fiquem com Deus. Tchau, tchau!